Olha, o gado tá perdendo a paciência com o Bolsonaro. Eu vou mostrar aqui um tweet do Olavo de Carvalho. Ele colocou no tweet um print screen de uma publicação que ele fez no Facebook dele. Quem quiser ler, dá o pause aí e lê, mas eu vou ler aqui para vocês. Olha só, Bolsonaro, qual adjetivo devo usar para qualificar um presidente que autoriza seu ministro da Secretaria-Geral da Presidência a comparar um dos aliados mais fiéis ao governo, homem inocente de conduta honrosa, a um bando de quadrilheiros assassinos? Não se iluda com os aplausos do momento, você está emporcalhando a sua reputação arduamente conquistada. Tá aqui a mensagem do Olavo de Carvalho ao Bolsonaro. Aí você vai se perguntar, o que é isso? Como assim? Secretaria-Geral da Presidência comparar um dos aliados mais feios ao governo a terroristas? Olha só, um dos ministros do Bolsonaro, que é o Jorge Mendonça, ele deu uma entrevista ao Valor Econômico faz alguns poucos dias e perguntaram para eles se a Sara Giromini, aquela terrorista, aquela neonazista Sara Giromini, aquela que ameaçou ministros do STF, cometeu vários crimes e usa tornozeleira, e o Alan dos Santos, aquele que fugiu do país, que também já sofreu 2 visitinhas da Polícia Federal na casa dele em operações de busca e apreensão, que está sendo investigado por fake news, já foi condenado por fake news várias vezes. Perguntaram se ele e a Sara não eram o PSOL do Bolsonaro. E aí, olha, não tem coisa que ofenda mais um bolsonarista do que compará-los ao PSOL. Isso aqui na esquerda a gente sabe que o PSOL é um partido que luta por igualdade, principalmente pelas pautas, além das pautas de igualdade social, por pautas identitárias, até mais que outros à esquerda, que são pautas anti-homofobia, anti-racismo, anti-machismo. Lá na direita eles acham que o PSOL são, na direita não, na extrema direita eles acham que o PSOL são terroristas, assassinos, que são tudo de ruim e do pior. Olha, a ofensa rendeu muito, porque tem muita gente, eu comecei a ver os comentários, eu tava dando risada, eu pensei, caraca, os bolsonaristas estão por aqui com o Bolsonaro, e sobrou até para os filhos dele. Eu vi gente xingando o Eduardo e xingando o Carlos Bolsonaro. Eu vou explicar por quê, mas antes um segundinho, você quer ver o gado bravo com o Bolsonaro, o Brasil inteiro bravo, até ele cair? Um segundinho, curte o vídeo e se inscreve no canal, porque aqui a gente faz oposição todos os dias e eu mostro esse tipo de coisa que você não vai ver tão cedo, porque ninguém tem paciência de ir lá ver o que rola na esgotosfera bolsonarista. Eu nem sei quem inventou esse termo, mas eu uso para extrema direita. Então, muita gente não tem paciência de ir lá, eu vou lá e vejo, ó, hoje eu dei umas boas risadas com eles, bravíssimos com o Bolsonaro. Você quer ajudar? Ó, um segundinho, é de graça, um segundo você se inscrevendo no canal ajuda muito e também ajuda em outras coisas que estamos fazendo. Hoje é um grande dia porque hoje um outdoor nosso no Espírito Santo, em Serra, foi colocado, tem vários, ó, tem aqui, ó, esse em Nova Iguaçu, tem vários que estão sendo colocados, hoje foi colocado um e estamos fechando um na avenida, se não me engano, Tereza Cristina, que fica em Belo Horizonte, um painel de LED que vai ficar perguntando sobre os cheques para Micheque e falando sobre o auxílio emergencial que o Bolsonaro foi contra. Olha aqui o nosso outdoor que foi instalado hoje, vou mostrar aqui para todo mundo ver um vídeo do outdoor. Aqui é um local de grande movimentação, rodovia Norte-Sul, na Serra, Espírito Santo. Mais um outdoor do Plantão Brasil. Como dá para ver, é um lugar que passa muito carro e aqui tá a imagem do outdoor que fala Bolsonaro foi... Você sabia que Bolsonaro foi contra o auxílio emergencial? R$600 foi uma conquista da oposição no Congresso, fora Bolsonaro. Agora a gente vai só bater nessa tecla, porque essa é a tecla que o Bolsonaro está batendo para tentar aumentar a popularidade dele. Quem quiser ajudar com isso, além de se inscrever no canal e ativar o sininho, embaixo do vídeo tem o botão Seja Membro, ou mais embaixo no primeiro comentário tem link do PicPay, do Apoia-se e tem conta bancária para quem quiser ajudar. Aproveita e comenta onde você quer que seja o próximo outdoor, que sejam os próximos outdoors, qual é a sua cidade. Agora vamos falar sobre o gado bravo com o Bolsonaro e por quê? O movimento político tá mudando. Olha só, o gado perdeu a paciência com o Bolsonaro. O Alan dos Santos falou que vai colocar o Jorge Oliveira, o ministro do Bolsonaro, chefe da Secretaria-Geral da Presidência, na justiça. Ele processou, ele falou que já colocou, ele processou porque o comparou ao PSOL. E para ele, PSOL são assassinos, terroristas, tudo mais. Ele ficou extremamente ofendido. Ele fez várias matérias no Terça Livre, fez vídeo, fez live, só para falar mal do ministro. E quem é esse Jorge Oliveira? É status de ministro da Secretaria-Geral da Presidência. Quem é o Jorge Oliveira? Jorge Oliveira
Ele é filho de um outro Jorge Oliveira que foi chefe do gabinete do Jair Bolsonaro por mais de uma década, por vários anos. Se eu não me engano, desde que o Bolsonaro é deputado, esse Jorge Oliveira era chefe do gabinete do Jair Bolsonaro. E o filho dele, que agora é secretário-geral da Presidência da República, trabalha no Palácio do Planalto, no gabinete, praticamente ao lado do gabinete do Jair Bolsonaro, ele falou isso e ofendeu muito a ala olavista, tanto é que você viu o Olavo de Carvalho atacando, o Alan dos Santos está atacando, a Sara Giromini está atacando, os outros youtubers e influenciadores bolsonaristas estão todos atacando uma pessoa da confiança do Bolsonaro. Por quê? Porque esse Jorge Oliveira, ele cresceu com os filhos do Bolsonaro, eles são praticamente irmãos, são amigos irmãos, porque como o pai dele era chefe do gabinete do Jair e eles estavam juntos todos os dias, 24 horas por dia, inclusive viajavam juntos, os filhos cresceram juntos, cresceram na mesma casa, estavam toda hora juntos, e aí ele foi pro governo. Assim que o Bolsonaro foi eleito, ele foi pro governo Bolsonaro e tem um dos cargos de mais confiança no governo. Aí ele vai lá e fala isso. Ele também na mesma entrevista falou que o Bolsonaro calado é bom para o país. Imagina ele falar que o Bolsonaro tem que ficar caladinho e ele falar que o pessoal da extrema-direita é igual ao que a extrema-direita mais odeia. Porque a gente sabe que se aqui na esquerda a gente fala da extrema-direita, a gente mostra tudo que eles fazem, o discurso de ódio deles, imagina lá onde o discurso de ódio nasceu, o ódio que eles sentem pela esquerda. E eles acham que o PSOL é como se fosse uma extrema esquerda terrorista. Eles falam, o Boulos foi candidato à presidência pelo PSOL. Aí eles começam a falar, o Adélio é do PSOL, foi o PSOL que mandou dar facada no Bolsonaro. Então eles odeiam. Imagina ser comparado ao que você mais odeia na sua vida. É igual se alguém da esquerda, imagina se o Lula fosse o presidente e o ministro-chefe do Lula falasse, o Thiago dos Reis é igual o Bolsonaro. Vai falar, não, peraí, tá me ofendendo. Então esse é o tamanho da coisa que foi para eles. Eles estão revoltados. Aí sobrou pro Eduardo e pro Carluxo. Por quê? Porque eles são muito, muito amigos do Jorge Oliveira e porque dizem que ele está no governo por indicação do Eduardo Bolsonaro, que é o filho do presidente mais próximo. Ele é muito próximo dos três filhos, do Renan, que é mais novo, não tanto, mas ele é muito próximo dos 3 filhos, mas mais ainda do Eduardo, e dizem que foi indicação do Eduardo e que muita coisa do que ele faz é por conta de influência do Carlos. E aí sobrou, eu vi um monte de bolsonarista xingando o Eduardo e falando, olha, não dá para esperar mais nada do Bolsonaro, pelo menos ele é conservador em alguns pontos, quer dizer, não esperam mais nada, vários deles já estão assim preparando, eles estão faz 2 ou 3 meses esperando, já pegaram uma mochilinha assim, pegaram suas coisas, estão preparando para mudar de casa, eles querem ir agora para ser os minions do próximo fascista que aparecer. Eles são todos sem fascistas de estimação, por enquanto estão com o governo Bolsonaro, porque não apareceu alguém melhor, ou alguém melhor para eles, no caso, alguém mais fascista que o Bolsonaro, que diga, o Bolsonaro é pouco fascista, eu sou o fascista verdadeiro, venham para mim. Aí o Bolsonaro perde boa parte do gado dele. Porque o que aconteceu? O Bolsonaro, ele começou a se aproximar do Centrão, o gado do Bolsonaro já ficou meio assim, peraí, Centrão a gente não gosta e tal. Aí o Bolsonaro começou a ouvir os ministros militares, e muita gente não sabe, a ala olavista odeia militar, eles odeiam os militares brasileiros, eles assim, lambem as botas, podem polir as botas de um militar norte-americano, mas os brasileiros, eles odeiam militares, os brasileiros, os olavistas odeiam militares brasileiros. Aí o que acontece? O Bolsonaro começou a colocar um monte de ministro militar, alguns ativos, outros à reserva, mas nos últimos meses, principalmente depois que a casa começou a cair, que as investigações começaram a avançar, que o STF começou a pegar provas, ainda mais quando o Alexandre de Moraes quebrou os sigilos do velho da Van, do dono da Smart Fit, de vários outros empresários bolsonaristas desde antes da eleição, quer dizer, para ver se algum crime eleitoral foi cometido, ali naquele momento o Bolsonaro falou, peraí, se eu continuar por esse caminho, eu caio em 2 ou 3 meses. E você pode se lembrar que Thiago, eu falava aqui, gente, o Bolsonaro tá no caminho da queda. E quando eu fazia vídeo analisando o que o outro lado tá falando, o que a extrema-direita tá falando, o discurso deles era o seguinte, do Alan dos Santos, do Olavo de Carvalho, de bolsonaristas, outros, até gente de dentro do governo, Felipe Martins, outros aí, eles falavam, o Bolsonaro vai sofrer um golpe, o golpe tá em curso, vai ser muito difícil desviar desse golpe. Aí o Bolsonaro falou, peraí, eu vou mudar. Começou a ouvir os ministros militares, tirou todos os olavistas, tirou todo esse pessoal
fascista e colocou os ladrões do Centrão. Então saem os ladrões fascistas, entram os ladrões de sempre, que são aqueles que o Bolsonaro falou que iria combater. E aí o que acontece? O Bolsonaro conseguiu mais ou menos alguma estabilidade, mas ele está nas mãos do Gilmar Mendes e ele está nas mãos do Alexandre de Moraes. Lembre-se, o Gilmar Mendes com uma assinatura do Gilmar Mendes, o Queiroz e a esposa voltam para a prisão, e com outra assinatura, 2 assinaturas do Gilmar Mendes, que não leva 3 segundos o Gilmar Mendes fazer a assinatura, porque eu já vi ele assinando papéis no STF, em 3 segundos o Gilmar Mendes pode mandar prender o Queiroz e a esposa e também mais 3 segundos ele pode mandar o caso do Flávio para a primeira instância, onde tem um juiz que vai ordenar prisões em massa, que vai ordenar várias coisas, que é o juiz Flávio Itabaiana. Então Bolsonaro sabe que ele está na palma da mão do Gilmar Mendes. Por outro lado, ele também está na palma da mão do Alexandre de Moraes, que é muito amigo do João Dória, que é muito próximo ao Rodrigo Maia. Então, enquanto o Bolsonaro tentava isolar o Rodrigo Maia e tentava agradar o seu gado, lá em abril, março, lembra o Bolsonaro fazendo aqueles discursos, excursando na frente de quartel, quando o Bolsonaro virou fascistão? Enquanto ele fazia isso, por trás, o Rodrigo Maia ia lá e as investigações avançaram e os aliados do Rodrigo Maia têm o Bolsonaro na palma da mão deles. Um deles é o Alexandre de Moraes, que tem a investigação dos atos antidemocráticos e que tem a investigação das fake news. Que por acaso a das fake news não tem nem investigador, o investigador é o próprio Alexandre de Moraes, então é um poder muito maior investigativo que ele tem do que até o Gilmar Mendes ou qualquer outro ministro sobre o Bolsonaro. Aí o Bolsonaro parou, fez as mudanças necessárias, só que o gado começou a ficar cada vez mais irritado. E agora o gado está completamente irritado porque membros do governo começam a ofender ativistas bolsonaristas, ativistas que cometem crimes no seu ativismo. Eu chamaria de criminosos, mas não vou chamar. E aí um deles está até foragido, não sabe onde está, outro tornozeleira, mas pois bem. O que acontece é que começaram a ofender, não é a primeira vez que algum membro do governo ofende direto ou indiretamente esse pessoal. Já tiveram outros ministros que falaram, tem muita gente na direita que é extremista, esse tipo de coisa é ruim para o presidente e tal, então até o Roberto Jefferson já brigou feio com o gado bolsonarista, então teve muita briga, vários já não gostam mais do Roberto Jefferson, então eles estão brigando entre si, porque tem uma coisa, o líder deles parou de fazer o que eles querem, o líder deles parou, o Bolsonaro ele quer salvar a si e aos filhos da prisão, não é nem salvar o governo, ele quer salvar o pessoal da prisão, primeira prioridade dele, depois ele pensa em salvar junto o governo e em todo o resto. Aí para salvar da prisão, ele faz isso tudo. E o gado não vai permitir. O gado vai tentar sempre achar um fascista de estimação. E olha só, enquanto isso tudo acontece, a esquerda está mais ou menos calada. Só que se a esquerda começar a se organizar para fazer barulho contra o bolsonarismo, dá para fazer um grande estrago, porque nesse momento a direita está em pé de guerra. O Bolsonaro tem contra ele lavajatistas que estão atacando ele, tem o grupo do Rodrigo Maia tá meio quietinho, mais ou menos agora, porque o Bolsonaro está agradando, mas já eles começam a dar bordoada no Bolsonaro de novo, porque vai chegando próximo da eleição municipal e eles vão precisar escolher um lado. Ou eles ficam do lado do bolsonarismo ou contra o bolsonarismo, porque o país está completamente polarizado. E aí em eleição vai ter o candidato que é pró-Bolsonaro e o candidato contra o Bolsonaro. Eles vão ter que escolher de que lado eles vão ficar. E olha, ficar do lado do Bolsonaro eu não sei se é um bom negócio, principalmente nas capitais. Talvez nas cidades menores seja um bom negócio para alguns deles. Mas o Bolsonaro ele está tentando tudo, ele já está em campanha pelo Brasil, para tentar conseguir um resultado mais ou menos bom nessa eleição, ou um resultado excelente. Por quê? Porque ele conseguindo um resultado bom, ele consegue falar para o pessoal do Centrão, tá vendo? Eu tenho voto. Só que tem um problema aí que o Bolsonaro talvez não esteja antevendo, que muita gente não está se lembrando. Quando um governo eleito tem um resultado muito bom em uma eleição municipal, e eu vou dar um exemplo, o governo Dilma em 2012, a Dilma foi eleita em 2010, em 2012 ela estava no top da popularidade, tinha popularidade de 75%, era muito maior a popularidade da Dilma no segundo ano de mandato do que até do Lula no segundo ano de mandato. E o PT fez a festa na eleição de 2012, eleições municipais, foi a melhor eleição municipal do PT em toda a história do PT. E aí o que acontece? 2014, ficou aquele oba-oba, pô, estamos aqui na crista da onda, nós estamos aqui, e aí o que acontece? O PT em 2014 perdeu muito, mas perdeu muito, foi uma eleição de 2014 muito pior do que a de 2010, o PT regrediu muito em apenas 2 anos. Aí 2016 foi a pior eleição da esquerda e 2018 foi a pior eleição nacional da esquerda. Por quê? Porque
por conta de uma boa eleição e de um governo que tinha muita popularidade, foi aquilo que se chama na política de salto alto político. Ficaram assim, ó, eu sou bom demais, eu não preciso escutar ninguém, eu não preciso ver os movimentos de oposição, porque não há oposição possível contra mim, eu sou melhor que todo mundo. E aí, é aí que se ferra, que alguém se ferra e cai quando fica com esse salto alto. E o Bolsonaro, ele já deu todas as demonstrações de que ele tem muito salto alto, quando a popularidade dele sobe um pouquinho. E olha, subiu a popularidade dele da média de 30, 32 para 37. Não foi uma coisa assim, nossa, o cara tem 70%. Não, 37% de aprovação. O Bolsonaro já começou a xingar jornalista, já estava tudo pimpão, já estava tudo bonzão, já estava todo tentando voltar a agradar o gado fascista dele. Aí, o que acontece? Ele vai levar um chamado, ou já levou um chamado, e ele vai calar a boca de novo. Só que o Bolsonaro não consegue. E se ele tiver um resultado bom, ou mais ou menos, ele tem dois caminhos aí. Se ele tiver um resultado ruim em 2020 na eleição municipal, o Centrão vai comer ele vivo. Se ele tiver um resultado bom, ele vai ficar de muito salto alto e... sabe o que vai acontecer? O Centrão vai comer ele vivo logo depois, assim como fez com o PT quando ficou de salto alto. Então, olha, a coisa tá muito difícil pro Bolsonaro. E eu não gosto dessa expressão salto alto, porque parece uma coisa machista. Mas usam salto alto porque quem tá de salto alto não consegue caminhar assim perfeitamente. A não ser que seja alguém que tenha muita habilidade. Eu só vejo gente reclamando de usar salto alto. É uma gíria também usada no futebol. Então é isso. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal e vamos continuar fazendo oposição, indo pra cima deles com tudo. Porque, ó, se empurrar bem, eles caem. Uma hora eles caem. Falou!